Companheiros, eu vou aqui dar uma passada geral em 25 pontos principais, 25 grandes grupos de assuntos a respeito do coronavírus que estão sendo abordados falsamente ou omitidos na imprensa em geral e que também mostram tendências de avanço do processo repressivo e policial sobre a classe trabalhadora no mundo atual. Esse resumão foi feito pelo Swiss Propaganda Research, que é um grupo independente de pesquisa geopolítica na Suíça. E eu vou estar colocando junto com os meus comentários links ou títulos, enfim, que são facilmente encontrados na internet. Principalmente esses artigos que eu vou citar aqui são artigos científicos. Então vamos lá. Primeiro, de acordo com as datas e os estudos dos países, das regiões onde se tem os melhores dados, a letalidade do Covid é entre 0,1% e 0,4%, o que está na média das gripes mais severas, e mais ou menos 20 vezes mais baixo do que o que foi originalmente admitido pela Organização Mundial da Saúde. Número 2, mesmo nos locais mais contaminados de Covid, os que estão tendo riscos maiores de morte, o risco para a população em geral é mais ou menos o mesmo risco de quem vai de carro para o trabalho todos os dias ter um acidente de trânsito. O risco foi inicialmente superestimado porque muitas pessoas que têm sintomas muito leves ou não têm sintomas não eram levadas em consideração. Em terceiro, até 80% de todas as pessoas que testam positivo se mantêm livres de sintomas. Mesmo entre os da terceira e quarta idade, entre 70 e 79 anos, mais ou menos 60% permanecem sem sintomas. E acima de 95% de todas as pessoas que têm sintomas são sintomas no máximo leves. Mais ou menos, o quarto ponto, mais ou menos 1/3 de toda a população já tem algum tipo de imunidade ao Covid-19 porque já tem algum tipo de imunidade a coronavírus anteriores. Por exemplo, que já causam gripes comuns e são perfeitamente conhecidos há décadas. Número 5, a idade média dos mortos na maioria dos países, inclusive a Itália, é acima de 80 anos. E apenas 1% desses mortos não tem outra doença em conjunto. A idade e o perfil de risco desses mortos, portanto, ele corresponde ao perfil da mortalidade normal das pessoas. Número 6. Na maioria dos países, entre 50% a 70% de todas as mortes adicionais ocorreram em hospitais, abrigos, casas de saúde, o que não se beneficiam de um trancamento, um toque de recolher geral da cidade. E na maioria dos casos, não é claro se essas pessoas realmente morreram de Covid-19 ou de medo, solidão e estresse extremo. 7º tópico. Até 50% de todas as mortes adicionais, as mortes extra que estão aparecendo, podem ter sido causadas não por Covid-19, mas pelos efeitos do toque de recolher, do confinamento, do pânico e do medo. Por exemplo, o tratamento de ataques cardíacos e infartos tem caído mais ou menos 60% porque muitos pacientes não têm coragem de ir para o hospital. 8º ponto. Mesmo nas mortes consideradas por Covid-19,
Com frequência não é claro se essas pessoas morreram de Covid ou com o Covid. Quer dizer, de coronavírus ou com coronavírus. Ou seja, as pessoas podem ter morrido com coronavírus, mas por causas de outras doenças. Não está claro se eles foram contados, né, foram registrados como casos suspeitos, e não está claro se eles foram testados. Os números oficiais normalmente não mostram essa distinção. 9º ponto, muitas vezes a mídia mostra jovens e pessoas saudáveis morrendo de Covid-19, mas que acabam se mostrando falsas reportagens. Muitas dessas pessoas não morreram de Covid-19 e já tinham algumas outras doenças sérias, por exemplo, leucemia não diagnosticada, ou eram de fato pessoas de 109 anos de idade em vez de 9 anos de idade. 10º parágrafo. A mortalidade geral por dia nos Estados Unidos é de mais ou menos 8.000 pessoas. Na Alemanha, 2.600. Na Itália, 1.800. Isso é geral, não só Covid, né? Mortalidade por gripe, por temporada, é mais ou menos 80.000 nos Estados Unidos, 80.000 mortos, e até 25.000 mortos na Alemanha e na Itália. Em vários países, as mortes de Covid-19 permanecem abaixo das mortes esperadas nas temporadas de gripes fortes. 11º parágrafo. Os aumentos regionais da mortalidade podem ser influenciados por fatores de risco adicionais, como alto nível de poluição atmosférica ou de contaminação microbacteriana, além do colapso na saúde e no cuidado das pessoas mais velhas e doentes devido a infecções, pânico e quarentena, né? Toque de recolher. As regulamentações e protocolos especiais para o tratamento de doenças muitas vezes levou a, vamos dizer, sobrecarga nos serviços de funeral e cremação. 12º item, em países como a Itália, a Espanha e, de certa maneira, o Reino Unido e os Estados Unidos, as sobrecargas nos hospitais não são raras nessa época que é de ondas de gripe. Além disso, 15% dos médicos e profissionais da saúde foram colocados em quarentena, mesmo aqueles que não desenvolveram sintomas. 13º item, as curvas mostrando o crescimento exponencial dos casos de coronavírus são enganosas, já que os números de testes também aumentaram exponencialmente. Na maioria dos países, a taxa de testes positivos em relação ao total de testes permaneceu constante entre 5% e 25%, ou aumentou apenas ligeiramente. Na maior parte dos países, o pico da contaminação, o pico da atividade do vírus, já tinha sido alcançada muito antes do isolamento, do confinamento. Número 14. Países sem toque de recolher, sem confinamento, como Japão, Coreia do Sul ou Suécia, não tiveram um desenvolvimento de mortes e do vírus pior do que outros países. A Suécia foi até elogiada pela Organização Mundial da Saúde e agora ela sai dessa situação com uma imunidade de massa maior do que aquela dos países que fizeram o confinamento.
Número 15. O medo de escassez de respiradores não é justificado. De acordo com especialistas em pulmonologia, o método é invasivo, né? Esse método de intubação, de ventilação por intubação, é muito invasivo e ele é feito pelo medo de espalhar o vírus, mas muitas vezes é contraprodutivo e até danifica os pulmões. Parágrafo 16. Ao contrário do que se acreditava originariamente, muitos estudos mostraram que não tem evidência de que o vírus se espalha por partículas no ar e nem mesmo que ele se espalha pelo toque, pelo contato com maçanetas, smartphones ou por ir no cabeleireiro. Número 17. Também não há evidência científica da efetividade do uso das máscaras entre indivíduos saudáveis e sem sintoma. Pelo contrário, especialistas alertam que esse uso generalizado de máscaras afeta a respiração normal e tende a fazer com que essas máscaras se tornem transportes de germes. Especialistas renomados chamaram esse uso de máscara de ridículo e de um pânico midiático. Número 18. Muitas clínicas na Europa e Estados Unidos permanecem muito subutilizadas e até vazias durante os picos de Covid. Em alguns casos até mandaram funcionários embora, ou deram férias, né? Muitas operações e terapias foram canceladas, inclusive transplantes de órgão e monitoramento de câncer. Número 19. Boa parte da imprensa foi pega com imagens manipuladoras e vídeos falsos, tentando dramatizar a situação de hospitais. Em geral, a cobertura antiprofissional da mídia aumentou o medo e o pânico na população. Os testes virais internacionalmente são propensos a erros e podem produzir falsos positivos e falsos negativos. Além do mais, o teste oficial do vírus não foi clinicamente validado, porque ele foi aprovado por pressão e ele pode inclusive reagir para outros coronavírus. Ou seja, deu positivo, mas era outro tipo de coronavírus. Número 21. Especialistas renomados internacionalmente no campo da virologia, imunologia e epidemiologia consideram as medidas tomadas como contraproducentes e recomendam que se voltem para medidas de imunização natural de massa da população em geral e a proteção dos grupos de risco. O risco para crianças é virtualmente zero e o fechamento das escolas nunca foi aconselhado pela comunidade médica. Número 22. Muitos especialistas médicos descrevem as vacinas contra o coronavírus como medidas desnecessárias e até mesmo perigosas. De fato, a vacina contra a assim chamada gripe suína de 2009, por exemplo, levou muitas pessoas a danos neurológicos severos, ações judiciais na ordem dos milhões. Número 23. O número de pessoas sofrendo de desemprego, problemas psicológicos, violência doméstica como resultado dessas medidas de confinamento está explodindo mundialmente. Muitos especialistas acreditam que essas medidas vão acabar tendo mais mortes, gerando mais mortes do que o próprio vírus. De acordo com as Nações Unidas, milhões de pessoas no mundo vão cair em absoluta situação de pobreza e fome. Número 24, Edward Snowden, que foi esse antigo espião norte-americano que vazou documentos secretos dos governos, alertou sobre a crise do corona que será usada
para a expansão massiva e permanente da vigilância global. O virologista Pablo Goldschmidt também falou de um terror global midiático e de medidas totalitárias. O virologista britânico John Oxford também falou de uma epidemia midiática. Número 25, último parágrafo. Mais de 500 cientistas alertaram contra essa sociedade de vigilância sem precedentes através dos aplicativos problemáticos para contact tracing, né? Rastreamento dos contatos, os aplicativos de rastreamento. Em alguns países, este rastreamento por celular já está sendo conduzido pelo serviço secreto e em muitas partes do mundo a população já está sendo monitorada por drones, sendo submetida a um monitoramento hipervigilante policial. Obrigado por assistirem. Aqueles que se sentiram tocados ou pela curiosidade em algum desses tópicos, volte no vídeo na fonte que eu deixei disponível, que aí você vai poder ir na fonte primária do assunto. Além disso, agradeço muito qualquer tipo de contribuição, quem está enviando aí artigos, vídeos para reforçar essa pesquisa e também contribuições com doações, contribuições financeiras para ajudar a manter esse trabalho sempre acontecendo. Até a próxima!